Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil para os vestibulares, em que nós estamos estudando as eras geológicas como a primeira base do estudo do relevo. Claro, gente, que nós tanto atualizamos com a nomenclatura atual, depois da última reforma da instituição estratigráfica geológica que rege em termos internacionais a nomenclatura, mas é claro que também demos o viés didático. Vocês aí têm uma série de mais de 20 programas onde nós trabalhamos isso para que quando vocês precisem consultar, tenham à vontade. Também nós vamos, após a aula de hoje, que encerra de forma mais livre o nosso conteúdo, a terceira da atual era, a era Cenozoica, nós vamos trazer o conteúdo de escala estratigráfica, de colunas de eras geológicas, segundo o material didático, os materiais mais utilizados pelos livros e apostilas didáticas. A gente pretende fazer isso. Depois, é claro que a gente vai conhecer um pouco do interior da Terra, para depois começarmos a falar de relevo. Haverá uma série de aulas ainda para que a gente possa voltar à conceituação dos materiais didáticos. Muito bem, vocês aqui, diferentemente de uma escola, não são dirigidos por uma apostila, por um material, logo a gente tem essa oportunidade de trabalhar de forma mais livre. Bom, vamos lá, pessoal. Nós estamos com a lousa em branco, então a obrigatoriedade da construção do conhecimento é toda nossa. E aí, gente, nós vamos para a era Cenozoica. O que significa mesmo o termo Cenozoico? Oico a gente pode entender como vida, seno recente. Então trata-se da vida como nós conhecemos atualmente. Claro que ela sofreu uma série de modificações. Afinal de contas, esta era já dura ao menos 65 milhões de anos, já que ela apareceu 65 milhões de anos antes do presente e vai até hoje. Muito embora, como já dissemos, há uma certa parte da comunidade que estuda o assunto que deseja já começar a falar de uma nova era, a era antropozoica, ou pelo menos o período antropoceno, já que se crê que hoje o homem é o maior agente da natureza. Bem, o foco da aula de hoje, como nós vimos, é a vida. E a vida começa na era Cenozoica com a evolução dos mamíferos. Os mamíferos vão se adaptar às mudanças que o planeta vai sofrendo cada vez de forma mais acelerada, tanto é que as eras geológicas foram diminuindo significativamente a sua duração. Os mamíferos, eles se adaptam porque são seres pequenos, ágeis, consomem pouca energia, pouco alimento, têm um deslocamento mais aligeirado, substituindo, então, o domínio dos répteis. Claro, gente, que quando nós passamos de uma era para outra, os animais ou vegetais anteriores, que sofreram grandes modificações, tendem a desaparecer em até 95% das espécies. Isso não quer dizer que todas as espécies vão desaparecer, muito pelo contrário. Hoje nós temos seres unicelulares, da mesma forma que nós tínhamos no início da vida. Evidentemente com as adaptações, com as evoluções necessárias para que eles pudessem permanecer evoluindo e vivendo no nosso planeta. Ora, os mamíferos, então, eles começam a reinar na era Cenozoica. São eles que estão adaptados, são eles que evoluíram a ponto de viver com tranquilidade nesta nova era, a era Cenozoica. Os mamíferos vão sofrer um sem números de modificações, até que por volta de 20 milhões de anos
antes do presente vai aparecer uma espécie que será a ancestral dos homens, o famoso Lemuri, que hoje ainda vive em Madagascar. Na verdade, o Lemuri, ele dominou praticamente todo o continente africano. Ele era parecido com um esquilo, aproximadamente. Tinha tanto os membros inferiores quanto os membros superiores móveis. Por vezes tinha uma postura ereta e conseguia viver tanto no ambiente mais terrestre, digamos, no chão, quanto na copa das árvores. Então, estas características são importantes. O fato dele se tornar ereto, ter membros superiores e inferiores articuláveis. E, ao mesmo tempo, ele possuir tanto um sistema de visão, quando estava em postura ereta, mais articulada, isso vai fazer toda a diferença. Porém, gente, a natureza nos desafia de forma diferente. Podemos dizer que a partir do Saara, portanto, na parte centro-sul do continente africano, nós temos duas regiões completamente opostas. Uma na porção ocidental bastante úmida e com uma vegetação bastante densa. Isto então facilitou que os ancestrais dos lêmures dessem origem aos símios, ou seja, aos macacos. Já o ancestral ou os ancestrais dos lêmures que se posicionaram na África Oriental encontraram muitos desafios pela frente. O clima era bem mais seco, a vegetação era bem mais rala, basicamente savanas, e nós tínhamos aqui um forte movimento de tectonismo, o que alterava constantemente a paisagem. O leste da África até hoje é sacudido por terremotos e por vulcões. Trata-se do Vale do Rift africano. Então as situações eram bem mais distintas. Isso fez com que o ancestral do Lemuri nessa região, por volta de 10 milhões de anos antes do presente, se diferenciasse muito significativamente, dando origem então ao gênero Homo. O gênero Homo, de onde nós aparecemos, nós somos o Homo sapiens sapiens, tendo aparecido e dominado o planeta por volta de 200 mil anos. No entanto, o seu aparecimento se deu bem mais tarde, ou melhor dizendo, bem antes, 50 vezes o tempo, ou seja, 10 milhões de anos atrás, aparece o gênero Homo, que dará origem ao Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie atual. Pois bem, gente, os desafios oferecidos pelo ambiente fez com que esse gênero Homo acabasse por se adaptar. Ele vai adotar a postura ereta completa, exatamente para poder olhar a grande distância e se precaver e se prevenir de ataques ou preparar uma defesa. Então sua postura é completamente ereta. O olhar, a visão é bastante desenvolvida e ela é uma visão em 3 dimensões. Outro aspecto importante é que o gênero Homo vai estender os seus membros, tanto inferiores e exteriores, através de instrumentos. Então, ele começa a utilizar a natureza, ossos, paus, pedras, para poder se defender ou mesmo atacar.
E para isso ele desenvolve então, ou melhor dizendo, um processo de evolução, vai preferir os homos que têm o polegar retrátil, o polegar articulado, o que permite, também chamado de polegar opositor, o que permite ao homo se tornar um grande utilizador de instrumentos e criar esses instrumentos. Logo, para que tudo isso ocorresse, ele vai desenvolver um órgão significativamente, que é o cérebro. Ele vai desenvolver um cérebro muito poderoso, bem menor do que o de hoje, mas poderoso o suficiente para que ele possa sobreviver nesse ambiente completamente desfavorável. Chegando nesse ponto, com a separação de símios e homo por volta de 20 milhões de anos e por volta de 10 milhões de anos, com o desenvolvimento pleno do gênero Homo, nós estamos encerrando a Era Cenozoica. O restante é história. Nós temos uma playlist de história que nós contamos, inclusive, esse período, a pré-história humana. Falamos, então, tanto das mais próximas eras da história, do tempo da história, 5, 6 mil anos, com a evolução completa e quase transformação em um homem atual, com as características atuais, o que deu por volta de cerca de 6 mil anos, quando nós começamos a registrar a nossa história através da escrita. Mas trabalhamos também as fases da pré-história, o paleolítico, o mesolítico e o neolítico. Mas isso, gente, já é história, isso eu estou adentrando a história. E o que nos interessa agora não é a história humana, e sim a história do nosso planeta. Por isso nós estamos falando de eras geológicas. Nós encerramos por aqui com o terceiro programa de Era Cenozoica, Cenozoica 3. Na próxima eu venho para trazer ainda a tabela das eras geológicas, mas segundo os materiais didáticos utilizados no ensino médio. Por hoje eu fico por aqui me despedindo, continuaremos a estudar e depois das eras geológicas, é claro, a estrutura interior do nosso planeta. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Tchau, gente, fiquem bem.